Israel, uma economia resiliente em meio a desafios. Israel, uma pequena nação do Oriente Médio, às margens do Mar Mediterrâneo, lar de 9,4 milhões de habitantes e uma economia surpreendentemente robusta. Dizemos surpreendentemente porque, à primeira vista, a economia israelense não parece ter muitos fatores a seu favor e enfrenta, na verdade, uma série de obstáculos consideráveis. É impossível analisar o cenário econômico de Israel sem reconhecer a histórica complexidade de suas relações com os vizinhos. E embora eu não seja nem suficientemente qualificado, nem corajoso o bastante para mergulhar nas nuances geopolíticas desta região, é fato que as economias tendem a prosperar mais quando há colaboração com os países circundantes, uma vantagem que Israel historicamente não desfruta. Sob a lente puramente econômica, isso representa um grande desafio. Eles não possuem parceiros comerciais diretos em suas fronteiras terrestres. Precisam alocar uma parcela maior de seu orçamento nacional para a defesa. E o acesso principal ao comércio global se dá via oceano. Embora essa seja frequentemente a melhor opção, ter alternativas é sempre benéfico, especialmente para produtos como o petróleo, que podem ser transportados por oleodutos. Falando nisso, o país também é carente de recursos naturais abundantes, terras agrícolas férteis ou uma população grande o suficiente para sustentar a manufatura de baixo custo. Em 2009, Israel destinava mais de 5% do seu produto interno bruto, PIB, à importação de energia. Isso não apenas os tornava vulneráveis aos países fornecedores, muitos dos quais não tinham relações amigáveis, mas também significava que o crescimento econômico e a competitividade industrial seriam árduos, dado o grande volume de capital que fluía para o exterior apenas para manter as operações básicas. A virada de crise à potência econômica. No entanto, apesar de todos esses desafios, Israel se destaca como uma das economias mais prósperas e avançadas do mundo, com índices de produção que superam em mais de 10 vezes os de seus vizinhos diretos, e são até maiores que os de países como Canadá, Alemanha, França e Reino Unido. O que é ainda mais notável é que, há menos de 4 décadas, a economia de Israel estava em uma situação muito parecida com a que Turquia, Paquistão, Líbano e Sri Lanka enfrentam hoje. Instabilidade política, estagnação econômica, alta inflação e uma descrença generalizada no sistema, problemas que são extremamente difíceis de resolver. Mas Israel conseguiu. Isso o torna um estudo de caso valioso para muitos economistas em todo o mundo. Então, como Israel conseguiu se recuperar de um quase colapso econômico, o que está impulsionando seu desenvolvimento para se tornar uma das nações mais ricas do planeta. É possível replicar esse sucesso em outras nações que enfrentam dificuldades semelhantes atualmente. E por fim, essa trajetória de sucesso econômico pode estar se aproximando do fim. Uma vez que tenhamos explorado tudo isso, poderemos posicionar Israel em nossa classificação de países com economias exemplares. O início da recuperação, superando a hiperinflação. A atual jornada de Israel realmente começou em meados da década de 1980. Naquela época, o país lutava contra uma taxa de inflação anual superior a 350%, o que tornava o shekel israelense praticamente inútil para transações comerciais. A maioria das pessoas recorria a moedas estrangeiras, como o dólar americano, o que trazia seus próprios problemas. Em nível macroeconômico, usar a moeda de outro país significa que o governo tem menos controle sobre quase tudo. Aumentar impostos em dólares americanos seria admitir que sua própria moeda não tinha valor. Mas se aumentassem os impostos em shekels, ficariam com algo que valia 1/4 do poder de compra de um ano antes, forçando-os a compensar a diferença com mais emissão de dinheiro, o que levaria a mais inflação e a necessidade de ainda mais impressão de dinheiro. Tipicamente, o papel de um banco central
é interromper esse ciclo vicioso, controlando a oferta de dinheiro e aumentando as taxas de juros para preservar o valor de sua moeda. Infelizmente, isso só funciona quando um banco central pode agir independentemente do governo. Nos últimos 2 anos, a Turquia tem tido problemas com inflação severa, bem acima dos níveis elevados que a maioria dos países está experimentando. O Banco Central turco, pelo menos, tentou frear isso aumentando as taxas de juros, mas o governo os forçou repetidamente a baixar as taxas, com a ideia de que, se as empresas pagarem menos juros em seus empréstimos, elas podem crescer mais rápido e gerar mais empregos, combatendo o problema da inflação. Essa teoria não está totalmente errada. Se a produção econômica puder aumentar mais rápido do que a oferta de dinheiro, haverá mais bens e serviços do que moeda. Então, cada unidade de moeda pode comprar mais desses bens e serviços, o que é deflação. Um pouco de inflação também é bom porque encoraja as pessoas a gastar ou investir seu dinheiro para que ele mantenha seu valor. Infelizmente, o que os governos nessas situações não percebem é que a própria alta inflação pode sufocar o crescimento econômico, porque afasta investidores estrangeiros e simplesmente torna a atividade empresarial mais difícil. Alguns contratos comerciais são feitos por muitos anos, e quando uma empresa quer contratar um funcionário, a primeira coisa que ela vai querer saber é quanto será pago por seu trabalho. Se o valor de uma moeda está caindo tão rápida e imprevisivelmente, torna-se impossível fazer acordos formais de longo prazo, pois um ótimo negócio agora pode se tornar terrível no futuro se a moeda do país estiver comprando apenas 1/5 do que comprava quando o acordo foi feito. Realmente, a inflação acima de cerca de 5% faz mais mal do que bem. Portanto, a taxa de 370% de inflação de Israel em 1984 era um problema sério que a maioria dos seus cidadãos evitava simplesmente não usando sua própria moeda. Estabilidade e confiança são os pilares da economia, e ninguém, dentro ou fora de Israel, tinha qualquer confiança na estabilidade da moeda e, por extensão, na economia como um todo. Mudar isso foi o primeiro e mais difícil passo que o governo teve que dar para começar a reerguer o país. O Plano de Estabilização Econômica. Em 1985, Israel lançou uma nova moeda para substituir o shekel, que havia se tornado praticamente inútil. Com o nome um tanto óbvio de Novo Shekel Israelense, a simples introdução de uma nova moeda não resolve o problema da inflação persistente por si só. O governo precisava convencer as pessoas a realmente usá-la, em vez de fazer negócios no dólar americano, que era muito mais reconhecido e estável. Para que as pessoas adotassem a nova moeda, era fundamental inspirar confiança de que ela não enfrentaria os mesmos problemas da moeda antiga. É interessante notar que o antigo shekel existiu por apenas 5 anos, entre 1980 e 1985, após substituir o então novo shekel israelense, embora essa substituição tenha ocorrido na paridade de 1 para 1. Não foi tanto uma nova moeda, mas uma renomeação para um termo hebraico. De qualquer forma, o novo shekel deveria ser um novo começo e foi lançado em conjunto com o Plano de Estabilização Econômica do governo israelense para revitalizar sua economia. Israel implementou um plano de 5 pontos, simples em teoria. Primeiro, o governo reduziu seus gastos excessivos. Os gastos governamentais são uma grande pressão inflacionária. Se o governo injeta dinheiro na economia por meio de pagamentos de bem-estar social, empregos públicos ou grandes projetos de infraestrutura, isso aumenta a demanda do consumidor, pois mais pessoas terão mais dinheiro. Ao cortar esses gastos, as pessoas que recebiam renda dessas fontes não a receberiam mais, e as empresas que dependiam delas também teriam mais dificuldade em gerar receita. Se uma moeda se torna um recurso mais escasso, ela, tudo o mais constante, também se tornará mais valiosa. Enquanto países ao redor do mundo hoje lidam com seus próprios problemas de inflação,
Muita atenção tem sido dada à política monetária dos bancos centrais. Muitas pessoas não percebem que os gastos e a tributação governamentais são igualmente importantes, pois adicionam e subtraem da oferta de dinheiro, que é um componente crucial da inflação. Eles também tornaram o Banco de Israel, o banco central do país, completamente independente do governo, como ocorre na maioria das economias avançadas globalmente. Bancos centrais e governos normalmente têm papéis alinhados para a prosperidade econômica geral. No entanto, permitir que os bancos ajam de forma independente significa que eles podem intervir e aumentar as taxas de juros e impedir a criação de dinheiro, mesmo que o líder do país esteja tentando que eles façam o oposto, como no exemplo da Turquia que exploramos anteriormente. Após cortar as despesas e conceder independência ao Banco Central, o governo de Israel também permitiu que o shekel desvalorizasse nos mercados de câmbio internacionais e, em seguida, fixou temporariamente a taxa no novo preço baixo. Uma desvalorização da moeda doméstica foi uma jogada interessante, pois, na verdade, intensifica a inflação. Se um país é dependente de importações, o que Israel definitivamente é, ter que gastar mais moeda local pela mesma quantidade de produtos é a definição de inflação. Mas o primeiro desafio do governo naquele momento não era controlar a inflação, era fazer com que as pessoas usassem sua moeda. Se as pessoas pudessem trocar os dólares americanos que estavam usando por uma quantia razoável de nova moeda, elas estariam mais propensas a adotá-la, o que era uma troca válida, mesmo que viesse às custas de uma inflação mais alta nos primeiros 5 anos. No final da década de 1980, a inflação havia retornado a um nível razoável, e a maior parte do comércio dentro do país estava novamente sendo feita em sua própria moeda. O plano de estabilização havia funcionado, e mesmo hoje, muitos países poderiam seguir os mesmos passos para sair de problemas semelhantes. Mas para Israel, isso agora significava que poderia realizar plenamente seu potencial. O brilho da inovação, o verdadeiro tesouro de Israel. Em 1987, após a estabilização da inflação, Israel tinha um PIB per capita de 9 mil dólares americanos, pouco menos da metade do PIB dos Emeswa na mesma época. Isso não era ruim de forma alguma, mas nas 3 décadas e meia seguintes, o país diminuiria significativamente essa lacuna. O primeiro grande avanço foi a descoberta de gás natural offshore. Até então, o país dependia muito da importação de energia, e essa descoberta os tornou autossuficientes. No entanto, não foi o suficiente para transformá-los em um estado do petróleo, economicamente dependente da exportação de recursos naturais. Israel também se beneficia do turismo. O país abriga muitos destinos de grande significado religioso para diversas crenças. Normalmente, a nação recebe mais de 4 milhões de turistas por ano, com exceção dos anos recentes devido à pandemia. Isso representa quase um turista para cada 2 residentes, o que injeta muita receita estrangeira no país e cria muitos empregos. Para um país com menos de 10 milhões de habitantes, essa indústria de turismo, por si só, seria uma porção significativa da produção econômica total, mas em Israel, ela representa apenas 2% do PIB total. O verdadeiro recurso de Israel é sua população extremamente perspicaz. Hoje, Israel investe o dobro em pesquisa e desenvolvimento do que nações altamente técnicas como os Estados Unidos. Isso permitiu ao país construir indústrias líderes mundiais que agregam muito valor econômico dentro de suas fronteiras. Israel é um dos maiores produtores mundiais de semicondutores avançados. Sua necessidade de um forte poderio militar também o tornou um fabricante líder mundial de sistemas de armas. E uma de suas maiores importações são diamantes brutos, que são lapidados em joias vendidas com uma margem de lucro significativa. Na semana passada, analisamos a economia da Coreia do Sul e descobrimos que suas empresas globais eram a força motriz de seu sucesso, agregando valor à economia mesmo além das fronteiras da nação.
A história é muito semelhante em Israel, mas suas empresas são menos conhecidas porque operam em setores menos focados no consumidor. Não muitas pessoas estão comprando sistemas de defesa antimísseis. As empresas também são menores, mas mais numerosas, o que é realmente positivo. A receita da Samsung sozinha respondia por 20% do PIB da Coreia do Sul, o que leva a certas instabilidades econômicas quando tanto de uma economia depende do desempenho de uma única empresa. Israel também atrai muitas empresas internacionais da Europa e da América do Norte que estabeleceram instalações de fabricação de alta tecnologia e centros de pesquisa no país para ter acesso à sua pequena, mas altamente qualificada, força de trabalho. A quantidade de inovação que ocorre em Israel rendeu à região em torno de Tel Aviv o apelido de Silicon Wadi. Wadi é o termo árabe para vale, uma referência à sua capacidade de inovação, que está em pé de igualdade com o Vale do Silício, a capital mundial da inovação tecnológica, o modelo de investimento híbrido e a imigração qualificada. Infelizmente, para outros países que buscam replicar o sucesso de Israel, não é tão simples quanto se tornar um centro global de inovação e tecnologia. Israel só conseguiu desenvolver essas indústrias por meio de um programa que lançou, uma vez que sua economia estava no caminho certo, que incentivava a inovação, fazendo com que o governo investisse diretamente em indústrias promissoras. Essa não era uma ideia nova em si. A razão pela qual Taiwan é o centro global da fabricação de chips é porque seu governo investiu e apoiou diretamente empresas como a TSMC. Mas Israel, sem dúvida, fez o mesmo, mas melhor. O investimento governamental em instituições com fins lucrativos é sempre difícil porque há muito espaço para a corrupção, que pode resultar em fundos governamentais sendo dados a pessoas que pagam os subornos certos. Israel não é imune à corrupção, e durante o período de recuperação econômica, o governo estava tentando fazer com que as pessoas simplesmente confiassem em sua própria moeda. Então, confiar neles para investir responsavelmente na indústria privada era um pouco demais. A solução que eles encontraram foi uma abordagem híbrida, onde investidores privados eram encorajados a financiar negócios em Israel com seu próprio dinheiro, e, em troca, receberiam generosas concessões fiscais e empréstimos com juros zero do governo para fazer seu dinheiro render mais. Isso significava que os investidores ainda estavam arriscando seu próprio dinheiro. Então, não o usariam de forma irresponsável, mas também tornava Israel um lugar muito atraente para investir e iniciar um negócio. A melhor parte era que, como esses empréstimos eram pagos de volta, o governo israelense construiu efetivamente suas indústrias avançadas, sem custo algum para eles. Na década de 1990, o governo expandiu essa estratégia para aproveitar a expertise técnica que obteve de quase 1 milhão de ex-cientistas, engenheiros e médicos soviéticos que se mudaram para Israel após o colapso da União Soviética. Já falamos sobre os benefícios da migração qualificada no mês passado, então não quero me repetir muito aqui, mas apenas olhando os gráficos populacionais de Israel, você pode realmente ver esse influxo de alguns dos trabalhadores mais qualificados do mundo. O Estado de Israel não tinha muitas vantagens e superou muitos desafios em seus curtos 75 anos de história como país. E, novamente, isso ignora todas as questões geopolíticas que eu nem sequer poderia arranhar a superfície em um único vídeo. O fato de que, apesar desses desafios, ele conseguiu se tornar uma das economias mais prósperas do mundo é um sinal fantástico de que mesmo países que enfrentam desafios severos hoje têm esperança de construir um futuro melhor para seu povo com uma boa gestão econômica. Israel no ranking econômico global. Certo, agora é hora de posicionar Israel no nosso ranking de nações explicado pela economia. Começando pelo tamanho, Israel tem um PIB de 488 bilhões de dólares, o que o torna a 29ª maior economia do mundo.
logo atrás da Irlanda e da Noruega. Recebe uma nota de 7 de 10. Embora esteja longe de ser uma economia trilionária, sua produção é distribuída por apenas 9,5 milhões de pessoas. Então, o PIB per capita é um impressionante 52 mil dólares, o que o coloca à frente de países como Canadá, Alemanha, Japão e até Hong Kong. É o 15º país mais produtivo do mundo, mas ainda está um bom caminho atrás de nações como o Zebelaio e de exceções como Luxemburgo. Então, ganha um 8 de 10. Estabilidade e confiança são difíceis de classificar devido às já mencionadas questões geopolíticas que inevitavelmente estarão na mente de qualquer um que faça negócios com Israel. Nas últimas 3 décadas, especialmente, o país conseguiu remodelar essa imagem, e as pessoas têm muito mais confiança em investir nele, mas, por enquanto, ele recebe um 6 de 10, o que, para ser claro, não é nada ruim. O crescimento tem sido muito forte, graças a tudo o que exploramos neste vídeo. Possui uma taxa de crescimento anualizada média de pouco menos de 7%, o que está em linha com algumas das economias de crescimento mais rápido do mundo. Apenas na última década, o país quase dobrou sua produção, o que lhe confere uma pontuação de 9 de 10. Finalmente, a indústria. É aqui que Israel realmente se destaca. Ele aproveitou totalmente sua população para criar uma seleção diversificada de indústrias de alto valor agregado, líderes mundiais e globalmente importantes, fazendo de tudo, desde o corte e comércio de diamantes até a produção de chips de computador de última geração. Sua economia, no entanto, ainda é relativamente pequena em comparação com as verdadeiras superpotências industriais. Então, recebe um 8 de 10. No total, isso dá a Israel uma pontuação média muito respeitável de 7,6 de 10, colocando-o aqui no nosso ranking.